boa tarde a todos. Quando o Rafael me convidou há algum tempo, eu fiquei muito feliz. Ele me pediu, me sugeriu um tema, territorialidade e cultura afro-brasileiras e afro-brasileiras e brasileiro-africanas. E, infelizmente, foi tanto trabalho na embaixada que eu não tive tempo para me preparar. Como a minha formação não é exatamente uma formação acadêmica, eu não sou antropóloga, não sou geógrafa, nem historiadora, sou diplomata só e amo a África. Eu não tive tempo para me preparar e propus a ele, quem sabe eu falo um pouco sobre a minha experiência de viver na África e ser embaixadora do Brasil na África. Mas aí, hoje de manhã, eu ouvindo um pouco, do pouco que eu pude hoje de manhã, algumas coisinhas me chamaram a atenção. E eu construí um roteirinho para isso que eu vou falar. Eu percebi que hoje de manhã as pessoas falaram muito de resgate da memória. E esse resgate da memória se referia muitas vezes à mágoa por não se conhecer de onde se veio, a que África você pertence, ou quem foram os seus ancestrais africanos, o resgate da ancestralidade. E eu resolvi pensar no meu próprio percurso. Eu sei que sou afrodescendente. Eu tenho a pele branca, não tenho necessariamente traços identificados imediatamente como africanos, mas eu sei que sou afrodescendente. E as pessoas se chocam quando eu digo isso. Eu digo, eu sou afrodescendente. Não sei onde, eu não posso encontrar. A minha família é uma família antiga no Brasil, uma família pernambucana, uma família cearense, do outro lado. Sempre se falou disso na minha família, um lado da minha família procurando esquecer um pouquinho ou colocar em dúvida, um outro lado da família junto ao qual eu fui criada mais de perto, especialmente meu pai e minha mãe, especialmente meu pai, me lembrando sempre disso. Você é afrodescendente. Você é negra. Isso espanta um pouco as pessoas quando eu digo isso. Para mim, então, gente, seria muito mais difícil saber quem seria o meu ancestral. Então, eu queria dizer uma coisa que talvez vocês considerem polêmica ou qualquer coisa. Eu acho que cada um de nós pode fazer a sua opção pela sua ancestralidade. E eu optei pela minha ancestralidade africana. Já não me importa tanto onde, quando, futucar fotografia de família, onde é que estaria essa escrava que teve alguma coisa com algum dignatário português da colônia em Pernambuco. Onde estaria esse escravo que teve alguma coisa com aquela sinhazinha de onde eu vim? Onde estaria isso? Aí eu entendo uma coisa, eu acho que a ancestralidade ela é muito mais sutil do que esse vínculo de sangue. É uma opção, é um sentimento. Esse sentimento de pertencer ou de se apropriar da sua ancestralidade, ele vai muito mais além da cor da pele, de você... É claro que adoraria realmente saber onde ou quem, mas, enfim, ela vai mais além de se apropriar da cor da pele, de saber quem, em que grau, em que nível, onde, como aconteceu. Ela fica num nível muito sutil. Sabe como é que ela acontece? Ela acontece, por exemplo, quando eu saio de manhã para ir para a embaixada, e aí eu passo pelo centro da cidade em Dakar, e eu vejo as pessoas, e eu sinto essa emoção profunda. A ancestralidade está profundamente ligada à emoção. Como a nossa opção por uma religião afro-brasileira está profundamente ligada à emoção.
E me invade uma profunda ternura que não tem a ver com compaixão, porque os africanos não precisam de compaixão, em momento nenhum. Os africanos são brilhantes, como qualquer ser humano pode ser brilhante, e diante de quaisquer padrões pré-estabelecidos para você declarar que uma pessoa é brilhante ou não, eles podem ser brilhantes. É brilhante a mulher que carrega no mercado o filho nas costas, que amarra o pano para carregar nas costas. Essa é uma tecnologia de carregar filho. Não precisa carrinho, não precisa nada disso. Ela é tão brilhante quanto qualquer professor, sobretudo nigeriano, camerunês ou senegalês, que você pode encontrar em qualquer grande universidade do mundo. Você sempre encontrará um professor nigeriano, a Ieda deve me confirmar isso, ou um professor senegalês, um professor camerunês, eu falo de ou professor ganense, sul-africano sem dúvida, mas a África do Sul é uma história separada da África para mim. E aí eu volto àquilo que o Rafael, que todos falamos aqui e pensamos juntos, sobre a particularização da África, que é uma coisa muito importante. Mas voltando a essa questão da sutileza da ancestralidade, é você ver aquelas pessoas e você dizer, são como eu, e você querer abraçar essas pessoas, não um abraço de compaixão, ou de dizer, ah, coitadinha, você é pobre, você está... Não, não é isso. É um abraço de profunda compaixão e de compartilhamento. Eu sou ela sou eu sou ele, aquela criança, aquele velho, aquela senhora. Eles são o que eu sou. Eu inventei até uma história para mim. Eu digo, bom, como eu não vou descobrir nunca como meu coração bateu muito, vamos ver como é que o meu coração bate. Eu conheço 23 países africanos. Meu coração bateu tão forte em Kinshasa, nas 2 vezes em que eu fui, eu pensei, bem, tem alguma coisa aqui. Então, saiu daqui alguém, e aí, num navio qualquer desses aí, houve um caso de amor, ou em algum momento, em algum mercado da morte desses aí, mercado da futura tortura, eles se encontraram, e ela veio do Benin. Por quê? Porque eu amo o Benin, eu encontrei coisas maravilhosas no Benin. Mas agora eu também, no Senegal, encontrei uma África tão especial, uma África tão rica. Eu digo, não, eu acho que é melhor eu acreditar naquela mãe de santo que me disse que o meu ancestral ele veio aqui da Senegâmbia e ele tinha sido islamizado no ano tal. Tem toda uma história, que é uma história maravilhosa. Cada um inventa a sua narrativa. Não vamos pensar quem foi, onde é que foi, como era minha bisavó, como era meu bisavô. Não, é claro que isso é importante individualmente. Mas em termos coletivos, de visão da África, e o que fazer pela África, e como se engajar na questão da África, cada um de nós pode inventar uma narrativa. E essa narrativa é a narrativa que vai nos guiar nessa nossa direção, vai guiar a nossa direção, o nosso caminho em relação à África. Eu tenho a minha narrativa, eu conto a minha narrativa, eu sou reconhecida como africana. Eu só tenho amigos senegaleses e amigos africanos, vários, pelo continente inteiro. Eu não me sinto diferente deles, em momento nenhum eu me sinto. Quando eu me sento no chão, depois de ter feito uma oferenda de arroz e açúcar e pão, a um imã velhinho que mantém uma darra sincrética, como é o islamismo senegalês, uma darra sincrética, e eu me sento no chão para rezar com ele, ele não me vê como branca ou como alguém de outro lugar, ele me vê como alguém que está inserida naquela cultura, que pode se sentir parte daquela cultura. E esse é um problema para nós. É nós, efetivamente, nos sentirmos parte da cultura africana. Isso é muito difícil para nós brasileiros. Eu raramente encontro brasileiros que não se refiram à África só a partir daquela narrativa da mídia da África, sobre a África no Brasil. Aquela narrativa branca,
no sentido ideológico da palavra, sempre no sentido ideológico, nunca no sentido de pele, porque isso aí tem significados horríveis e a história já mostrou o quanto isso pode ser danoso, quantos genocídios já ocorreram por conta disso. Nunca no sentido da pele, nunca no sentido dos traços, mas lamentavelmente, muitos brasileiros ainda têm uma narrativa branca sobre a África, mesmo afrodescendentes. Eu lamento, afrodescendentes reconhecidos, com traços afrodescendentes, com o que se estipulou chamar afrodescendente. O lábio não sei como, o resto não sei como, o outro não sei como, o que se chamou. Isso também é uma coisa que, a meu ver, deveria ser combatida. Você tem no Senegal, sobretudo essa coisa dos traços fisionômicos e da cor da pele, você tem todas as cores de pele na África. Você tem todo o gênero de escoliose na África, ou escoliose nenhuma também você tem na África, para não dizer outra coisa. Você tem todas as bocas na África, todos os narizes. Isso não existe. O que existe é uma ideologia branca que vai informar toda uma atitude nossa em relação à África. É essa ideologia branca, entre aspas, que a gente tem que afrontar, que a gente tem que desconstruir. Isso é o que eu penso. Como é que é chegar à África, então, e viver na África? Eu estava em Bruxelas, um país a Bélgica é um país altamente desenvolvido, no centro da Europa, uma sociedade pós-industrial. Tinha trabalhado, sempre tive muito ligada a essas questões africanas, a África, a nossa negritude brasileira, por conta do meu pai, que sempre esteve muito perto disso, se escreveu sobre isso. A minha casa foi frequentada, para meu privilégio, por gente como Solano Trindade, como Abdias do Nascimento. Essas pessoas, para o meu privilégio, iluminaram a minha infância também. E depois disso, vivi a minha vida de diplomata, mãe de família, tendo filho, viajando para lá e para cá, um pouco ciganamente e tal. Mas a África, onde que foi a primeira divisão do Ministério onde eu estagiei, sempre tinha ficado em mim, sempre tinha me interessado, nunca deixei de seguir o assunto, nunca deixei de continuar os meus amigos todos no movimento negro brasileiro, em outros meus amigos negros pelo mundo afora, estudantes nigerianos que eu conheci no Rio de Janeiro, senegaleses, todas essas pessoas sempre povoaram a minha vida de afrodescendente. E eu vou repetir isso sempre, por mais que isso possa chocar quem não me reconheça como tal. Lamento. Mas, então, depois de ter trabalhado durante 5 anos, desde o começo do governo Lula até 2008, quando, por contingências da carreira, eu fui convidada para ir para Bruxelas e fui. 6 meses depois, eu disse ao meu amigo chefe da divisão da África, se eu continuar aqui, eu vou morrer, vou ter uma depressão. Eu quero ir para a África. E aperriei, até conseguir. A princípio, eu queria ir para o Benin. O Milton era sempre dizia, Milton, agora eu vou para o Benin, a gente vai fazer coisa lá. Mudou, depois eu fui parar no Senegal. Nesse país extraordinário, esse país de passagem, esse cruzamento entre várias civilizações, que é o que a África é. A África não é um reduto negro isolado num canto, lá viveram sempre os negros. Não, a África é uma terra de passagem do Mediterrâneo, da Ásia, das civilizações sahelianas, do Egito. A África é isso. É isso que os próprios africanos querem resgatar neles. Eles não querem resgatar um gueto. Eles querem resgatar o pertencimento deles ao mundo, porque o mundo é de todo mundo. E é por isso que a gente tem que lutar.
Bom, ao chegar ao Senegal, não sabia como seria, eu já tinha ido ao Senegal 5 vezes, tinha achado aquele país fascinante, aquele país islâmico, com aquelas pessoas lindas, porque eu acho que é o país onde as pessoas são mais bonitas no mundo. Todo mundo é bonito, os homens são lindos, as mulheres são lindas, as crianças são lindas, os velhos são comoventemente bonitos. E com aquela coisa do Islã, que sempre me intrigou um pouco, porque no Senegal, realmente 99% da população, 95% da população é islâmica. Eu digo, como é que vai ser isto? Vamos entrar mais nessa cultura senegalesa? Isso tudo eu considerava, no avião, talvez, indo de Bruxelas com meu gato ao lado e considerando esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente não pode perder nunca o contato com aquilo que a gente tem de mais íntimo. Isso é importantíssimo. Por mais que a gente leia, estude, aprenda, a gente aprende todo dia, mas o contato com aquilo que é mais íntimo, que está lá no fundo, a gente não pode perder nunca. E, graças aos orixás, e no caso aos djinn, aos tur e aos rab da cultura senegalesa, quando eu cheguei no Senegal, a sensação que eu tive foi de que eu tinha chegado ao meu porto. Foi exatamente isso. Gente, eu digo isso a vocês com toda emoção, e eu falo sempre assim, e estou dizendo dessa maneira. Isso aqui é o meu porto. Cheguei. Foi uma coisa desse gênero. Fui correndo plantar as nozes de cola que um congolês, meu amigo, tinha me dado antes de eu sair de Bruxelas, um médico congolês, me disse, plante em cada canto da sua casa. Eu tinha um apartamento com uns vasos de planta, eu digo, vamos fazer os pontos cardeais aqui, vamos plantar as nozes de cola. Mas eu estava no meu lugar. E até hoje eu me sinto no meu lugar. E o que aconteceu em relação à África? Eu me reconheci. No sentido, não só no sentido de que eu me reconheci como você se reconhece, Maria Elisa, diplomata, carteira de identidade 7553 MRR, não. Eu me reconheci. Eu me conheci de novo, lá do fundo. Foi todo um leque de sensações, foram cheiros, foram gostos, foram momentos, foram palavras com as outras pessoas que me disseram, olha, mas essa aqui também sou eu. Foi essa Maria Elisa que andava também um pouquinho, coitada lá, que apareceu. E eu me reconheço a cada momento, a ponto de, eu, por exemplo, uma determinada autoridade, que nem é diplomata, foi ao Senegal e um dia no mercado, essa autoridade me disse, você já reparou que você e eu somos os únicos brancos aqui? Aí eu olhei para ele, eu falei, olha, em primeiro lugar, isso nunca passou pela minha cabeça. Em segundo lugar, quem é branco? Você? Que era menos branco é difícil do que ele. Então, é esse tipo de coisa, eu me sinto perfeitamente integrada. Eu tenho um monte de amigos senegaleses, eu frequento festas senegalesas, eu tenho o privilégio de me sentar diante de uma bacia de tcheboudjen, que é o peixe com arroz, o prato típico do Senegal, e comer com a colher junto com meus outros amigos senegaleses, em casas dos mais diversos níveis, tanto gente da sociedade, alta sociedade, elite senegalesa, uma elite, aliás, educadíssima, com gente com grande formação, com uma lista de diplomas que empalideceria e empalidece, tantos doutores e coisas do gênero que vão ao Senegal, brasileiros, e que acham que estão... Isso se reconhece na hora, e eu tenho um pouco esse papel de
psicanalizar o sujeito na hora H. Vai falar com outro técnico, aí eu noto aquele tom de superioridade e tal, eu tenho que chamar no conto, tenho que dizer, olha, não, porque eu sou doutor, eu tenho um doutorado não sei onde, um doutorado não sei o quê. Eu falei, escuta, se você quer fazer prova de título, você tem cuidado, porque você pode estar diante de alguém que tem 300 títulos nas melhores universidades do mundo, que tem uma cultura geral que você não tem, porque, lamentavelmente, o Brasil é um país inculto. E você vai estar diante de alguém, possivelmente, que é capaz de ter uma coisa que nós não temos no Brasil e que eu acho fundamental, que é o pensamento liminar. Você pode estar diante de alguém que já se liberou da colonialidade, até certo ponto, que já é capaz de pensar liminarmente e que já pode ser considerado um cidadão do mundo. E o que é isso, pensar liminarmente? É você se orgulhar profundamente do que você é, do que você tem, conhecer realmente a sua cultura, e eu acho que nós brasileiros conhecemos muito pouco a nós mesmos, conhecermos profundamente a nossa cultura e conhecermos profundamente a cultura do outro, até como inimigo, digamos, aquele que nos colonizou. A cada momento do nosso dia, nós dizemos assim, olha, isso aqui que eu estou fazendo, por que eu escolhi esses óculos? Deve ser porque está na moda não sei onde, porque não sei o quê. Eu estou dando um exemplo bobo que não me ocorre outro. Em cada momento da nossa vida, a gente pode ser vítima da colonialidade. Então, o importante é isso. É nós termos esse pensamento liminar, dialético, entre o que nós somos e aquilo que nós reconhecemos em nós mesmos e nos orgulhamos de ter sempre, e aquilo que existe por aí. E o que é, na prática, esse pensamento dialético, esse pensamento liminar, que é um conceito daquele, como é o nome dele? Walter Mignolo. É você acreditar um outro conceito dele, na hermenêutica local. Você recorrerá sempre à sua interpretação dos fatos, daquilo que acontece no seu entorno, mas você não vai desprezar o instrumento do outro. É muita bobagem fazer isso. A gente tem que ser um pouco quinta coluna nesse mundo, que é a maneira de você lutar. Eu acho a maneira mais eficiente de você lutar. Bom, isso para dizer que tantas vezes eu digo a esses técnicos, olha, cuidado, você não sabe com quem você está falando, baixa a bola, você está sendo vítima do capilar preconceito racial brasileiro. Você não se dá conta, mas está no seu inconsciente. Todos nós podemos ser vítimas disso. Até negros reconhecidos como tal no Brasil podem ser vítimas disso. Tenha muito cuidado. É nesse país que eu vivo. É um país onde o dia a dia, para mim, eu não sinto falta de nada. Nada. Eu vou sentir falta do quê? Nada. O prato nacional, se eu tivesse que comer todo dia, é excelente. Eu vou sentir falta do quê? Da novela da Globo? Eu não sinto falta disso. Eu vou sentir falta de uma boutique aqui em Brasília, de um terno de não sei quem, de uma camisa de não sei o que lá. Não sinto falta de nada disso. Eu estou vestida assim porque achei que seria folclórico, eu vi com minhas túnicas aqui, mas eu trouxe elas todas. Eu me visto com o que eu encontro lá. E eu acho que eu fico linda. E todo mundo me olha assim, eu acho que eu estou linda daquele jeito. E não estou nem aí. Eu não vou sentir falta do quê? Raramente eu entro num supermercado para comprar queijos franceses, porque tem tudo lá. Quem quiser se sentir na Europa, pode. Queijos franceses, etc. Eu tenho colesterol alto, eu estou doida, eu não posso comer essas coisas, não. Eu não sinto falta, enfim, de nada. Talvez de feijão preto, de vez em quando. Mais nada. Eu tenho tudo. Internet eu tenho na medida em que eu necessito dela. Porque ninguém precisa totalmente da internet, de uma internet rapidíssima, para ficar até as 4 horas da manhã, porque você não tem condição, o cérebro humano não tem condição de receber e processar adequadamente toda essa informação. Metade dela você perde ou você embroma. Essa é a verdade. Ninguém precisa de uma internet rapidíssima.
Você precisa no seu trabalho. Às vezes eu fico um pouquinho irritada porque a internet demora, eu quero entrar logo no meu saldo de banco, uma coisa assim. Mas isso você passa por isso em qualquer lugar do mundo. Em Bruxelas eu vivia com problema na internet. Só que a gente não reconhece. Se a gente estiver em Bruxelas ou em Paris e tiver um problema com a internet, a gente vai dizer o seguinte: nossa, mas o que aconteceu? Por que está acontecendo isso aqui? Olha só, que absurdo e tal. Na África, as pessoas dizem assim, é a África mesmo, está vendo? É por isso. Então, de resto, como brasileiros, desde que nós cheguemos como brasileiros, com a nossa cara, que é isso que a gente precisa de uma vez nesse país, e assumir a cara do Brasil, esse Brasil que assume a própria cara é um Brasil que é muito querido, aceito e respeitado na África, independentemente de você ser louro de olho azul, nascido no Paraná, em Londrina, sei lá o que lugar aí mais. Você será bem recebido como brasileiro se você for esse brasileiro que tem a cara do Brasil. Se você não quiser ser um outro brasileiro que não tem a cara do Brasil. O dia a dia é facílimo, as pessoas são simpaticíssimas. A minha relação com as autoridades é a melhor possível. É um país onde é possível, na África, é possível e é recomendada a espontaneidade. Coisa que você tem muita dificuldade em muitos outros lugares do mundo, onde o padrão tem que ser um padrão estabelecido, uma maneira de falar, porque essas são as regras, você tem que falar assim, você não... Não, esse é um lugar onde a espontaneidade pode ser valorizada. E até na minha profissão a espontaneidade é importante. Não é verdade que os diplomatas todos têm que ser mentirosos e distantes. Isso não é verdade. Isso é uma narrativa sobre a diplomacia. Como dizia um outro, aonde a gente vai chegar se os diplomatas continuarem contando mentiras e o interlocutor fingindo que acredita na mentira e contando uma mentira que seja interessante para isso? A gente vai chegar nessa imensa superestrutura geopolítica, econômica e etc., que está levando a que o mundo atualmente esteja em guerra. Que a verdade é essa. A gente não vive em paz. A Segunda Guerra Mundial nunca acabou. A gente vive em guerra. Só que a guerra não está aqui no Brasil, mas a gente vive em guerra. No momento não está esse tipo de guerra clássica, com tanques e etc. Mas é isso, é uma experiência maravilhosa morar na África. Eu aconselho a todos os brasileiros que juntam dinheiro para ir à Europa e tal, que vão sim, é importante a gente ir. Mas juntem dinheiro para ir à África também. Vão conhecer o Senegal, esses países emblemáticos. O Senegal, a Nigéria está vivendo um momento muito difícil agora, é um país muito particular. Vão conhecer o Senegal, vão conhecer o Burkina Faso, vão conhecer o Camerun, vão conhecer a Costa do Marfim, vão ver aquilo com os olhos de quem é afrodescendente, de quem é brasileiro e de quem é afrodescendente. Venham reconhecer na África o Brasil, como eu reconheço a África no Brasil todo dia. Ainda hoje dizia isso a um amigo com quem eu almocei, rindo, naquela rua da informática, a gente foi tomar um cafezinho, aí apareceram umas 4 ou 5 pessoas, eu falei, nossa, tive até uma coisa agora, de repente eu pensei que eu estivesse em Dakar. Porque o jeito, a corporalidade, e aí teria 1000 coisas para falar sobre arquitetura, sobre a territorialidade, sobre a corporeidade, mas eu teria que ter tido tempo para estudar, para falar a um auditório acadêmico com alguma propriedade. Não de uma maneira generalista, como eu falei aqui para vocês. Vão à África, venham conhecer a África de perto, com olhos de brasileiros. É preciso que a gente se engaje na África, cada um de nós. A gente não pode permitir que a África se torne um território. Isso parece um paroxismo ficcional, mas não é. A gente não pode permitir que a África se torne um território privilegiado da delinquência.
A gente precisa ajudar os africanos nesse esforço enorme de emergência de uma era colonial que só agora está acabando. Porque vocês acham que muito do que está embutido na crise europeia não tem a ver com o fim da relação econômica colonial? É claro que tem. 50 anos de independências africanas esgotaram muita coisa na Europa. Já não há muito como a Europa tirar dos países. E eu não faço, isso não tem nada de... Na história não existe adversários, a história é a história. Passou, passou, aconteceu e pronto. O importante é que se façam estudos, se revejam as opções, se façam autocríticas, isso é importantíssimo, mas a verdade é essa. Muito do que é tão bonito que a gente vê nas ruas de Paris, tudo aquilo que Napoleão III fez, por exemplo, veio muito com o dinheiro das colônias africanas. Muito das coisas belíssimas que a gente vê em Bruxelas, e belgas aqui que me perdoem, vem muito com aquilo que se conseguiu no Congo. Era um momento da história, lamentavelmente foi esse. Que as autocríticas sejam feitas e que seja possível reverter essa situação para que essa história mude, corra para lá, para outro, procure um outro rio, vamos fazer a transposição desse rio histórico aí do colonialismo. Vão à África, a minha experiência de viver na África é maravilhosa. Quando terminar o meu tempo de Senegal, eu já começo a pensar para que outro país eu vou. Possivelmente, quem sabe, eu consigo ir para o Benin, né, Milton? Finalmente. E é preciso realmente isso, que cada um de nós tenha esse engajamento real com a África, que cada um de nós procure estudar a África para fazer essa particularização. E outra coisa, que cada um de nós comece a ler muito tudo que vem sendo publicado e mais moderno sobre o tráfico transatlântico. Os africanos não falam muito sobre isso, Renato, nem gostam muito de falar sobre isso. Não é só por uma mágoa, claro que há, evidentemente, uma mágoa, uma tristeza, não. É porque agora são grandes os estudos que se empreendem sobre a participação efetiva das elites africanas no tráfico de escravos. Eu brinco muito com os meus amigos senegaleses. Eu digo, pois é, a sua família vendeu algum escravo que a minha família comprou e depois virou um ancestral meu. Eu digo muito isso a eles e eles riem muito. A verdade é essa, os africanos não gostam mais de se verem como vítimas que foram apanhadas ali, não. Há toda uma corrente de historiadores, historiadores maravilhosos na África, que começa a ver o tráfico transatlântico com a mesma indignação, mas dizendo o seguinte, olha, essa era um meio de produção que existia, era uma atividade econômica que já existia há muito tempo. Não só aqui, na Europa, na história do homem. O homem sempre adorou pisar no outro, escravizar o outro e tal. O problema maior é o seguinte, tá bom, a gente vendeu para vocês. Vocês lá trataram da pior maneira, por conta dos preconceitos todos e etc. E aqui no Brasil, então, trataram mal e etc. E ainda por cima, vocês impediram, usaram toda essa renda para financiar a evolução do capitalismo de vocês. E nada ficou para a gente. Então, irmãos foram vendidos e etc. E não ficou nada na África. Era um projeto de desenvolvimento econômico para a África? Era. Por conta de determinadas rivalidades? Era. Mas não ficou nada lá. Só o que ficou foi o despovoamento. A falta, a saudade, a falta de gente para arar os campos, essa imensa quantidade de mulheres, essa imensa quantidade de crianças órfãs que não puderam aprender dos pais. Tem tanta coisa, mas é preciso estudar a escravidão. Esse é um tema polêmico, porque eu sei que é uma bandeira
do movimento negro brasileiro, e tem que ser, porque a escravidão foi uma vergonha, tem que ser. Agora, como ajustar esse discurso a isso tudo? Esse é que é o grande problema, mas eu acho que ajustando o discurso, a vergonha é maior ainda. Então, a gente não tem que ter medo de ajustar o discurso, porque a vergonha é maior ainda. A expoliação, além do maltrato, além da desumanização, houve a expoliação direta. Bom, eu espero vocês todos lá, eu sou embaixadora lá, vocês vão adorar, quando chegarem lá me procurem, o Rafael tem todos os meus contatos, espero que ele me convide sempre para falar sobre essa minha experiência ou até outras coisas quando eu tenha tempo de me preparar melhor. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Rafael. Maria Elisa querida, agradeço aí a sua presença, a sua travessia, né? Atravessou aí, mais uma vez, essa travessia e dizer que é isso, a ideia sempre é estreitar. E como eu falei aqui antes, eu te vi em outros movimentos, quer dizer, alguns anos aqui na divisão, e hoje eu já lhe vejo na África mesmo, não é mais uma divisão. Então, e sabe, pé na terra. E uma coisa que eu vou declarar aqui, que eu acho que o ano passado, 2 anos atrás, estivemos lá no Festival de Arte, né, em Dakar, e quando eu fui na sua casa, lhe vi de bata, uma bata bonita. Naquele momento que eu olhei, eu digo, Maria Elisa chegou. Cheguei mesmo. Ela está lá. Tô lá. Ela está lá, ela já é de lá. E hoje você, e sua fala aqui tem uma ecoa, né? Sim, acho que você é de lá, né? Uma parte sua. Eu, quando fui a Côte d'Ivoire, há uns 10, 15 anos atrás, fui em Abidjan, no aniversário de Abidjan, lá, que foi a primeira parceria que Darcy Ribeiro fez com um país africano, foi com Costa do Marfim. Foi a primeira parceria da UNB. Quando eu me prontifiquei para ir, fiquei sabendo disso. A abertura de Darcy com os países africanos. E quando eu andava por Abidjan, eu via Bahia, eu vi Salvador. Não é? Eu vi a baiana de outro jeito, vendendo acarajé, eu vi os meninos jogando bola, e eu vi a paisagem que eu me identifiquei. Foi muito forte. E Yopougon, que é uma cidade dentro da cidade de Abidjan, Yopougon. Aí eu lembrei da Liberdade de Salvador, que é uma coisa imensa. Liberdades em Dakar, eu lembro sempre Forte, disso. forte. Enfim, essa conversa é cumprida. A sensação que eu tenho, e você como embaixadora, né, não temos um debate, é uma fala aqui, mas assim, qual é o horizonte? Esse horizonte dessa ponte oficial para irmos à África com mais tranquilidade, né? Eu tinha uma esperança, assumo aqui, que a Copa do Mundo na África do Sul fortalecesse essa possibilidade. A Copa passou, o sul-africano nos mostrou e ao mundo que são capazes de organizar tal evento, porque a África estava sendo posta em xeque, né, vamos assim dizer, via África do Sul, se teria condições ou não. Como nós estamos sendo em xeque agora? Tem um Brasil, uma interrogação, né? Isso é mais comprido. Então, eu queria te ouvir um pouquinho nisso, e algo que hoje, conversando ali com o Milton, ele lembrou. O Brasil é talvez o segundo país com maior representação diplomática no continente. Como é isso? Geopoliticamente, qual é a estratégia? É verdade, vocês desculpem, eu deixei essa parte que é importante, que é muito mais séria, e fiquei falando só do que eu sinto. Mas, enfim, é o seguinte, nós precisamos muito que todos vocês deixem muito claro o quanto é importante para nós nos aproximarmos da África. Houve um movimento muito sincero no governo Lula de aproximação com a África, de abertura. É claro, um país sempre pensa em mercado, qualquer país pensa em mercado. Mas o Brasil, isso eu garanto a vocês, é dos países que menos podem querer
ou ter pretensões de explorar os mercados africanos. O nosso mercado interno é tão grande, tão grande, tão grande, que fica difícil para nós convencermos o nosso empresariado a irem para fora, os nossos empresários a irem para fora. É um mercado enorme, que absorve tudo, e então fica um movimento meio esquizofrênico esse do comércio internacional brasileiro. Você corre mais para a exportação. Eu não estou falando das grandes empresas, não, porque essas têm uma outra... Isso aqui, você não vai falar só da Vale do Rio Doce, ou da Petrobras, ou dessas enormes empresas, mega empresas brasileiras aí, porque elas têm uma estratégia própria, elas têm toda uma como é que se chama isso? Uma racionalização, uma racional econômica, de otimização econômica, etc. Então, não é muito por aí. Nós não somos os chineses que precisamos escoar a nossa produção para algum lugar, porque é só isso que os chineses estão fazendo isso, na verdade. Tampouco somos os europeus que precisam brigar palmo a palmo para manter um bloco XP de exploração de petróleo, não sei onde. O Brasil não precisa disto. Isso pode vir também. Nós não temos uma política agressiva de venda de bens para a África, não temos. Poderíamos ter, mas não temos. E, embora os africanos adorem tudo que vem do Brasil, mas não temos, essa é a verdade. E as grandes empresas brasileiras têm interesses muito específicos em áreas muito específicas de atuação dela. E muitas delas não têm sequer concorrentes. A verdade é essa no mundo. Bom, por isso, então, talvez, a nossa política externa para a África, às vezes, parece um pouco sem paradigma. Nós, embaixadores, nos sentimos, às vezes, um pouquinho perdidos. Mas o que é que a gente tem que fazer, não é? Como é que a gente pode promover isso? E também tem esse lado da particularização da África. Cada país é um país. Então, você não pode sequer, e seria um grande erro, falar de uma política externa brasileira para a África, para o continente. A gente tem grandes linhas principistas, evidentemente, condenar golpes de Estado, uma certa atenção aos direitos humanos, enfim, apoiar a União Africana para que ela se fortaleça, apoiar as organizações regionais como a CEDEAO, a Comunidade dos Estados da África do Oeste. É importante que eles estejam em uma comunidade, porque a partilha colonial ela esfacelou todo aquele pedaço do oeste africano em minúsculos países. Então, é importante que eles se unam, para que eles possam ter mais peso, né, no sistema internacional. Procuramos, e existe isso, procuramos sempre apoiar essas grandes linhas principistas, as candidaturas africanas, os senegaleses estão muito presentes nos organismos internacionais, nigerianos também e outros. E procuramos ter projetos de cooperação efetivamente solidários. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cooperação, que é uma coisa que eu acho boa, muito boa na nossa política externa. Procurar ter projetos de cooperação efetivamente solidários em todos os países africanos, em áreas realmente importantes. E eu acho que a novidade, e agora a cooperação brasileira começa a ser mais bem aceita na África, é o seguinte: o Brasil não faz cooperação como os países europeus. O Brasil não dá dinheiro líquido. O Brasil não chega e diz assim: nós vamos dar para vocês não sei quantas mil latas de lixo para limpar tudo, e nós vamos dar não sei quantas toneladas, não sei o quê, vamos fazer esse, ou como a China, vamos construir esse laboratório enorme aqui, e depois tchau. Nós temos feito uma cooperação com a África que nós definimos como a busca de uma cooperação estruturante. Uma cooperação que possa deixar capacidade
instalada na África. Uma cooperação onde não se dá dinheiro. Ninguém dá dinheiro líquido, ninguém transfere um dinheirão líquido para ter uma comissão depois, ou criar um grupo de trabalho para empregar brasileiros que vão ganhar dinheiro para ir para lá, como os europeus fazem, ainda fazem hoje. Você inventa um negócio todo espetacular, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí você faz um grupo de... Eu tenho horror a grupo de trabalho. Aí você faz um grupo de trabalho, aí o grupo de trabalho se reúne um dia em Kinshasa, outro dia em Addis Abeba, outro dia não sei onde, todo mundo passeia, janta fora, namora, produz um documento ilegível, porque esses documentos são absolutamente ilegíveis, porque são uma enrolação enorme, tem toda aquela coisa... Constata-se que não sei o que... Todo mundo ganha dinheiro, aqueles peritos europeus todos vão embora para casa mais ricos, melhores. Quando a doação é direta para construir qualquer coisa, muita coisa volta em forma de comissão mesmo, né? Como no caso da famosa France-Afrique. Muitas fortunas foram feitas na França, fortunas francesas. A partir da cooperação francesa, não. Então, vou dar um exemplo de um programa de... E, sim, nós pedimos... Tem que haver sempre uma contrapartida de um país africano. O que parecia uma coisa malvada, como a gente é tão pobrezinho, hoje os africanos já compreendem. A contrapartida, que é mínima, sempre, é muito pequena, é para que eles se sintam donos daquilo que foi feito. Donos. Então, nós temos, por exemplo, um grande projeto de cooperação técnica e científica no Senegal, que é o teste para melhoramento da produção risícola. O arroz é a principal fonte de carboidratos e energética e o principal produto alimentar do Senegal. Então, nós temos esse projeto de cooperação em algumas regiões senegalesas, onde sementes da Embrapa, que já passaram por um melhoramento genético, são testadas lá para ver qual é a resposta que elas têm. Muitas delas, uma delas, por exemplo, já aprovou que o plantio intensivo pode eliminar uma entre-safra, o que é uma coisa maravilhosa. Temos projetos na área de saúde também, de combate à malária, drepanocitose, que é a anemia falciforme, etc. E em todos esses projetos tem, assim, por exemplo, a ida dos técnicos senegaleses para tal lugar. O governo senegalês é que paga. Isso é muito pouco. Mas é alguma coisa que eles dizem assim, não, é um projeto conjunto, Brasil-Senegal. Não é alguma coisa que a África está sentadinha aqui com a boquinha aberta recebendo. Procuramos fazer isso. E eu acho que para cada país... Eu falava dessa questão às vezes a gente sente uma ausência de paradigma, porque também é muito difícil ter um paradigma continental. Então, no Senegal, por exemplo, que é um país onde não há recursos naturais, há pouquíssimos, mas é um país com um imenso contingente de recursos humanos, com quadros fantásticos, com uma vocação logística, até pela posição geográfica do Senegal, com uma vocação logística muito evidente, e um povo com uma vocação comercial. O que a gente tem feito? Temos procurado estabelecer joint ventures com empresas médias brasileiras, porque uma empresa de grande porte, uma empresa média brasileira é uma empresa de grande porte no Senegal, de forma tal que as empresas brasileiras associadas a empresários senegaleses passem a produzir no Senegal, gerando empregos no Senegal, gerando riqueza para as empresas brasileiras também. Mas isso, olha, cada embaixador vai falar de uma maneira do que acontece, a gente procura estimular também muito a cooperação cultural, nos falta dinheiro, é uma coisa de louco, que o orçamento do Itamaraty é um dos menores da União e é sempre cortadíssimo, recortado com carretilha. Mas nós procuramos fazer esse tipo de coisa. E, do ponto de vista político, as relações são excelentes. Essas são
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se você queria que eu dissesse alguma coisa a mais, você me pergunte. Agora, sim, precisamos do apoio de vocês para pressionar o governo brasileiro a não cochilar na política para a África, a continuar nisso. Precisamos mostrar que é importante para esse Brasil afrodescendente que a política externa brasileira para a África continue firme. Muito obrigada. Para você divulgar o 7º COPEN, Congresso de Pesquisadores Negros, Tá ótimo. Tá. 16 a 20, em Florianópolis. Falo sim, ter falado isso no início, que me escapou de ter falado. Agradecer aqui a Maria Elisa, nossa embaixadora, por essa fala que nos referencia, né? O Senegal, a Nigéria, Angola, né? Benin, quer dizer, são países tão importantes para o Brasil, e eu sinto que essas experiências da professora Glória Moura, hoje aqui, o movimento com os quilombos, né, os quilombolas, vai e volta, as pesquisas que estão se movimentando, quer dizer, que tem um momento diferente, tem. Né? O horizonte é que ele não é bem definido, porque não temos clareza. Então, é importante te ouvir, porque é isso, às vezes as possibilidades existem e a gente tem que colaborar para que essas possibilidades tomem forma. Né? Então, é isso, Maria Elisa, te agradeço. Olha só, a professora Zélia Amador me pediu aqui para divulgar o 7º Congresso Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, que vai ocorrer em Florianópolis, agora 16 a 20 de julho. É um congresso importante de pesquisadores que já tem uma história significativa e que é hoje já um marco da evolução das nossas pesquisas no Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma importante lembrança, e é isso. Olha, nós temos ali um guaraná e uma bebidinha para a gente fechar o nosso dia de trabalho. Eu convido a todos para a gente ir ali ficar um pouquinho junto. Obrigado a todos.